Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Becri, dessa vez para falar a respeito do relatório do mês de janeiro de 2025. Eu vou compartilhar aqui o relatório, mas já adianto, né, aos cotistas que estão participando conosco aqui, que no canto inferior direito tem ali uma interrogaçãozinha que pode clicar ali naquela aba e mandar, né, todas as dúvidas que a gente vai esclarecer aqui, tá? Como de praxe, né, a gente vai passar por todas as partes do relatório, né, e depois a gente vai falar um pouco sobre o comentário do mês. Esse comentário desse mês é um pouco mais sucinto, né, mas é importante a gente manter, né, essa regularidade, essa frequência, para que a gente mantenha esse canal, né, sempre aberto para esclarecer qualquer dúvida. Bom, então vamos lá. A primeira informação que a gente chama a atenção, né, logo na capa, né, a gente coloca aqui o mailing, né, do Banestes, do fundo Banestes Recebíveis Imobiliários, para que os cotistas se cadastrem e tenham aí as informações, né, tempestivas que distribui, que a gestão sempre comunica aos cotistas. Né, na página seguinte aqui a gente tem esse convite, né, da live, que todos os cotistas tenham acesso. Seria muito bom se isso reverberasse, se a gente tivesse aqui mais e mais cotistas, né? Na sequência aqui um link para apresentações anteriores, né? Vale ressaltar que esses links, algumas das sugestões aqui dos nossos cotistas, nós fomos incorporando ao nosso relatório. E é muito importante essa contribuição, né, que a gente vai tentando melhorar sempre. Na sequência, a gente tem aqui a parte que fala informações mais cadastrais do fundo, né? Qual é o benchmark do fundo, que é GPM mais 6, quem é o gestor, quem é o administrador, taxa de administração, quantidade de cotas, número de emissões, os cotistas, né, que é a quantidade de cotistas que fazem parte, né, do fundo. Eu ampliei aqui esse quadro, que é um quadro que eu julgo assim, muito interessante, né? Tem um histórico aí dos meses e a gente chama atenção para a regularidade aí da distribuição, né, por cota, né? Então, isso oscila mais ou menos uma distribuição maior, uma distribuição menor, em função, obviamente, dos resultados obtidos, mas esses resultados são obtidos também a partir do número de dias úteis. Então, uma tendência de que você tem mais dias úteis no mês, que você tenha a expectativa de uma distribuição melhor. Quando você tem menos dias úteis no mês, essa distribuição tende a ser menor. Mas quando a gente divide ali, né, essa distribuição por cota pelo número de dias úteis, você tem ali uma média, né, bem constante dessa distribuição, né, que o fundo gera por dia útil e aí, né, consequentemente, acumulado daí o valor do mês. Nesse mês de janeiro, né, o fundo distribuiu 80 centavos por cota, né, com um dividend yield de 1,40, líquido de imposto de renda. O IGPM no mês foi de 0,27 e apresentou uma variação de 6,75 em 12 meses. Esse quadro aqui é um quadro também bastante interessante, importante, né, da gente ganhar um tempo aqui explicando ele. Tem um patrimônio líquido mês a mês, valor da cota patrimonial, a distribuição que foi feita, o rendimento por cota a preço de mercado, rentabilidade efetiva, né? Então, são informações muito relevantes para os cotistas, né? E aqui destacando o mês de janeiro, né, que nós distribuímos 0,84 cota, um dividend yield de mercado de 1,40 e um CDI líquido, né, de 163% do CDI, se a gente fosse fazer uma comparação com a aplicação no CDI. Então, é uma distribuição bem interessante. Pelo valor de cota de mercado, a gente
entende que isso é uma oportunidade de novos investidores que estão buscando alocações, né, para os seus recursos, ter o BCRI como uma alternativa de investimento. Isso, para mim, faz todo sentido, né? E aí a gente tem ali um excedente sobre o GPM também, né, que o fundo tem conseguido gerar, né, um rendimento superior, né, ao benchmark. Um histórico também sobre a distribuição de rendimentos. A cota ela passa por alguns momentos de oscilação, então quando a gente compara com o dividend yield de mercado, como a gente mantém uma distribuição relativamente estável, né, dado o número de dias úteis por mês, quando a cota desvaloriza, essa potencial de gerar resultado, né, melhores em função do dividend yield de mercado aumenta. Então, isso que a gente tem visto aqui, né, de novembro até janeiro, que foi uma crescente, né, de distribuição de yield de mercado, melhorando mês a mês em função dessa dinâmica que eu comentei, que é uma distribuição consistente versus a oscilação, né, de mercado da cota no mercado secundário. Então, isso, mais uma vez, chama a atenção nessas oportunidades que a gente vê a cota bastante descontada em relação ao valor patrimonial. Vale a pena a gente ressaltar aqui que o valor patrimonial também já incorpora diversos ajustes feitos pelo administrador na marcação ao mercado, né, em função de alguns eventos de inadimplência que aconteceram na carteira do fundo. Mais à frente a gente vai falar. Então, mesmo descontando esse valor, né, de inadimplência, a gente ainda percebe um valor no secundário muito abaixo do valor patrimonial da cota, o que dá aí uma ótima oportunidade de entrada no fundo. Nós temos aqui também uma parte que fala como é feita a distribuição, né, de rendimentos. Esse quadro aqui de inflação é interessante, porque o fundo, né, distribui a inflação mais taxa de juros. Então, quando a inflação aumenta, a tendência também é que a distribuição melhore um pouco, né? E o que a gente tem visto, né, por um lado, felizmente, que melhora a distribuição, mas infelizmente, porque consome o poder de compra, né, dos brasileiros de uma maneira geral, é a evolução de taxa de inflação, né, que principalmente o IGPM aí, ele está passando por um período de alta, né? No outro quadro também é o seguinte, a gente fala aqui um pouco como foi essa composição desse rendimento, o que foi juros e o que foi inflação, né? Então, a gente tem aqui a correção monetária, né, de 26 centavos e juros de 58 centavos, que compôs essa distribuição de 84 centavos, que está distribuindo, que a gente distribuiu no mês de janeiro. Na sequência, a gente passa aqui pela composição da carteira, ativo por ativo, né? E no canto direito, nós temos a última coluna ali que vale o destaque, né? A gente prima pela transparência, a gente sempre coloca esse statusinho ali na frente, né? Um tiquezinho verdinho, um ativo que está com suas obrigações em dia, um xizinho, né? Como o CRI pesa, né? Que está no centro, mais ou menos no centro da tela aí, está com um xizinho vermelho, ele está inadimplente. Já já a gente vai explicar melhor o que está acontecendo com esse ativo. E a gente tem aqui por ordem decrescente, né? De participação, ou seja, o principal ativo hoje é o CRI direcional, seguido dos sendas, e assim sucessivamente reduzindo a posição. Quando a gente tem essa exclamação aqui, como é o caso do CRI GVI, né, nós também colocamos uma observação de um CRI que teve, de alguma forma, os seus fluxos financeiros ajustado por algum waiver, por exemplo. Então, o CRI teve período de inadimplência, foi feito um ajuste e ele está com algum tipo de waiver, né? Então, essa é uma sinalização também importante para os nossos cotistas. Bom, passando aqui mais carteira, né? Aqui embaixo, no final dessa sessão de carteira, a gente tem aqui uma legenda também que é bem interessante, facilita bem o acompanhamento. Quando a gente olha, né, para a carteira do fundo, a gente consegue fazer algumas
segmentações, né? Assim, a composição da carteira por índice e o spread médio, né? Então, o IPCA ele domina aí, né, os indexadores, né, dos ativos do fundo, né, em média aqui IPCA mais 7,46, seguido aí também o GPM, né, o GPDI. Então, é uma carteira que a gente busca oportunidades de mercado alinhadas a uma atualização adequada conforme as oportunidades aparecem, né? No canto esquerdo aqui a gente tem ali a composição, né? O que é CRI, o que é fundo de investimento imobiliário, o que é caixa do fundo, né? Que é essa parcela verdinha aqui. Na sequência, a gente tem uma decomposição aqui por setores, né? Quais são os setores que o fundo tem na sua composição. A série subordinada ou sênior, né? A gente tem aqui uma preferência, eu digo, quase uma totalidade da carteira é composta por séries sêniores, né? O que dá um pouco mais de segurança também para os ativos da carteira. A distribuição geográfica, como que está distribuído, né, os ativos do fundo, obviamente que aí a região sudeste concentra, né, essa participação dos ativos na carteira do fundo, ser uma região, né, mais pujante, etc., né, do país. E aí a gente entra, né, de fato, no comentário do mês de janeiro, né? O BCRI encerrou o mês de janeiro com 45 milhões em caixa, representando 8,62% do patrimônio. Desse montante, 18 milhões estão alocados em operações compromissadas lastreadas em CRI, né, e outros 5,26 milhões foram destinados à distribuição dos rendimentos no mês de janeiro. Distribuímos um rendimento de 84 por cota, com dividend yield de 1,40, né, um dividend muito, muito atrativo, né? Do valor distribuído, 30% é referente à correção monetária e 70% referente aos juros. No dia 17 de 1 de 25, foi aprovada em Assembleia a postergação do waiver concedido ao CRI-GVI, ou seja, esse CRI, né, ele tinha uma carência que se encerrava agora no mês de janeiro, né, dezembro, é o último dia das carências, e ela foi prorrogada até junho de 2025, né, com prazo de carência e amortização até junho de 25. Então, apenas a parcela de amortização que foi, né, postergada na carência, e isso não impacta os rendimentos que são distribuídos pelo fundo, né, porque as parcelas de juros continuam sendo pagas normalmente e não compromete o rendimento mensal do BCRI. Então, essa é uma informação importante para passar para os cotistas. Esse é um ativo que estava com waiver e sinalizado com waiver, e depois, agora tivemos essa atualização dessa situação desse ativo. Também em janeiro, o circuito de compras, que lá atrás também havia sido, né, concedido um waiver, numa assembleia de março de 24, aumentou o pagamento de 60% para 75% da parcela referente aos juros inicialmente pactuados, né, impactando positivamente o rendimento mensal do fundo. Bom, talvez alguém não se recordem, né, mas esse ativo também ficou com uma certa inadimplência, foi renegociado, teve um waiver, e foi escalonado, né, os juros, né, começando com 60%, depois passando para 75%, e em 2026 voltando para 100% da parcela dos juros. Então, informação positiva sobre o ativo. Em relação ao CRI, né, o WAM, o waiver concedido em março de 24 para pagamento dos juros e amortização se encerrou em janeiro. Porém, até a data da publicação deste relatório, que foi 28/2, não houve pagamento. Então, esse é um ativo que ele estava com waiver e passou para a condição de inadimplente, né? Infelizmente, ele está nessa situação.
nós buscamos, né, contato junto à securitizadora e ao agente fiduciário, mas nós não tivemos retorno, né? Seguimos aguardando a resposta a respeito da convocação de uma nova assembleia para deliberar sobre esse evento de inadimplência. No mês... Aí a gente fala um pouquinho sobre o IGPM, né, que desacelerou em relação a dezembro, apresentando 0,27 como resultado 6,75 acumulado em 12 meses. Também movimentos de desaceleração, impactando pela queda do preço de energia elétrica. Em janeiro, aí teve um bônus aí da Itaipu, né, que ajudou no IGPM. O IPCA apresentou variação de 0,16 contra 0,52 em dezembro. Com isso, o índice acumula um resultado de 4,56 em 12 meses. E aí a gente encerra convidando, né, os cotistas e os investidores em geral a se cadastrarem no meio do fundo, para que recebam todas as informações do fundo divulgadas diretamente pela gestão. Né? Para fazer o cadastro, aqui explica, né, é só mandar um e-mail para a gestão solicitando a inclusão. E aí a gente lembra que nós, até uns 2 meses que nós colocamos a carteira do fundo em Excel também disponível no link, né, no nosso site. Então, quem tiver essa necessidade, tiver essa curiosidade, basta clicar nesse link que vai ser direcionado para a página onde vai ser possível fazer o download dessa carteira com os ativos, com os percentuais, facilitando aí a análise do fundo. Bom, para finalizar, a gente tem aqui um quadro, resumo da situação de cada um dos CRIs que estão inadimplentes. Mais uma vez, prezando pela transparência, né? A gente coloca essas informações de maneira mais que a gente consiga ser o mais transparente possível e que todas as informações desses ativos sejam tempestivamente, né, absorvidos pelos cotistas com mais tranquilidade e facilidade. Né? Bom, sobre o CRI da BR Distribuidora, que agora é a Vibra, né? A gente não tem atualização para passar. A gente tem informações assim de que a arbitragem ela está em andamento, mas como ela corre em segredo de justiça, infelizmente a gente não tem informações para passar. Mas assim que tivermos algum tipo de atualização, com certeza nós vamos colocar aqui para que todos sejam informados. Sobre o circuito de compras, né, aqui é um resumo do que aconteceu naquela Assembleia de março de 24, onde foi deliberado 60% dos juros para 2024, 75% dos juros para 2025, 26 retorna o pagamento de 100%. Né? Ainda aconteceu uma prorrogação do vencimento que era para junho de 25, foi para outubro de 2040, né? Com a parcela única de amortização no vencimento. E a gente traz aqui como uma notícia positiva, né? Que em janeiro, realmente, o que foi pactuado em relação à evolução no pagamento de juros de 60% para 75% realmente ocorreu. Né? Sobre o CRI-GVI, né, a informação, como nós comentamos, é de waiver de amortização até junho de 25, mas não afeta, né, o pagamento dos juros mensais, que vai continuar sendo pago, né, nos termos, né, pactuados, né, da renegociação do que foi feito na Assembleia anterior. O CRI Croton também é um CRI que está inadimplente, né, está em processo de arbitragem. Nós temos acompanhado também a evolução desses ativos, dessa arbitragem, mas, da mesma forma, ocorre em segredo de justiça, nós não temos muitas informações para passar. Está em fase ali de... já foi instalado, tudo, mas nós não temos mais informações sobre o processo. O CRI-PESA é um CRI e ele ficou inadimplente em novembro de 24,
né? Em janeiro foi feita uma assembleia que deliberou sobre a aprovação, né, em prazo de 12 meses para a venda do imóvel que é dado garantia, para quitar o saldo devedor do CRI, né? Então, a princípio, apenas um dos CRIs, né, teria esse imóvel dado como garantia, mas a Assembleia aprovou, né, que esse sobejo seria também utilizado para quitar o outro CRI. Então, dessa forma, a gente espera resolver essa situação. Obviamente que precisa de um prazo para que o devedor consiga vender, né, esse imóvel e quitar as suas obrigações com esse ativo. Acho que a informação positiva é que, pela avaliação que foi feita, o imóvel é suficiente para honrar com esses compromissos. Sobre o CRI Scanix, é um CRI também que a gente ficou inadimplente, fizemos um acordo judicial com o devedor, né? O devedor ele voltou a inadimplir com esse acordo judicial, está em processo de judicialização em curso e a gente tem buscado, né, tempestivamente, ações junto a escritório de advocacia, um monitoramento semanal, né, desse processo, para que a gente consiga recuperar esses valores que hoje estão inadimplidos. E o CRIVAN, né, o WAM, como nós comentamos aí no relatório, no comentário de janeiro, ele ficou inadimplente, né, ele deveria voltar a pagar em fevereiro, mas a parcela de fevereiro ainda não foi paga. Entramos em contato, né, com a securitizadora e com a agente judiciário, mas até então nós não tivemos retorno. Então, é isso a princípio, e eu fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Tem algumas perguntas aqui, vamos lá para a primeira. A primeira pergunta o cotista pergunta a respeito da operação compromissada, né? Como é que funciona essa operação? Se puder falar um pouquinho sobre a operação compromissada, o lastro dela no CRI, né? Então, a operação compromissada é uma operação bem tranquila, bem corriqueira no mercado, e o que a gente precisa ter em mente é o seguinte, que esse recurso, para a gente não deixar o recurso parado em caixa, ele precisa de um rendimento. Então, o recurso vai, né, para um agente financeiro, em troca, né, ele nos dá títulos, né, como garantia, né, dessa operação. Se ele não honrar, a gente fica com os títulos garantidos. Então, é uma operação bem tranquila, né? E o lastro da operação pode ser títulos públicos ou pode ser, né, CRI, né, como a gente colocou no relatório, que essa operação é lastreada em CRI, porque ele tem um benefício tributário da isenção, né, de imposto de renda. Então, isso otimiza, melhora um pouco a gestão do caixa, vai. Esse que seria o objetivo de fazer essa operação compromissada lastreada em CRI. Então, basicamente é isso. Espero ter respondido. A segunda pergunta aqui é com relação ao circuito das compras. Pergunta se os juros não estão sendo pagos na totalidade, né? Se a diferença, né, do valor que não está sendo pago está sendo postergada, né? Enfim, é acumulado no saldo devedor, né? Se fica para depois, é postergado esse pagamento, ou se a gente perde esse valor, né? Não perde, não. Essa diferença ela é acumulada no saldo devedor da operação, sim. Então, esses juros, né, ele vai sendo, né, pago numa parcela menor, mas o valor que deveria ser pago vai ser incorporando no saldo devedor. A pergunta é sobre o WAM, né? Está perguntando aqui enfim, pedindo para falar um pouquinho sobre o ativo, né? Se a gente consideraria esse ativo como um ativo perdido, porque é um ativo que já está inadimplente há algum tempo, né? Pediu waiver e agora inadimpliu de novo.
Sim. Um pouco dentro do que você já falou, mas se puder explicar um pouco melhor. Então, com certeza, é um ativo que a gente monitora com atenção, né? É um ativo que bom, foi muito impactado pelo período da pandemia, né? E depois pelas questões de aumento de taxa de juros, etc. Passou por esse processo de dificuldade, né, financeira, entrou em inadimplência. O que eu posso falar, né, porque inclusive essa semana eu recebi no meu celular esses postzinhos, né, do grupo Navan, que tem uma operação aqui no Espírito Santo com oh meu Deus, como é que é lá, Pedra Azul, João? Parque do China. A Cristina. O Parque do China, né? Então o que eu percebo, né, inclusive acompanhando mais por redes sociais, né, porque a gente também não tem muito contato, felizmente, nós perdemos um pouco o contato que a gente tinha, né, com essa operação. Hoje, inclusive, a gente questionou a securitizadora a respeito, né, eu tentei entrar em contato e a gente não conseguiu, né, ter uma resposta tempestiva ainda. Espero que isso se reverta. Mas o que a gente tem visto pelo menos em mídias sociais, é algo que está a operação ainda está acontecendo a contento, né? Obviamente que não a ponto de voltar ao pagamento. Eu acho que eu não considero um caso perdido, né? Porque a operação ainda existe e uma das justificativas, né, que comentaram conosco no passado era que, assim, como eu sou uma empresa de turismo e o turismo ele fornece experiências para o cliente, se a experiência do cliente não for a adequada, aí é o fim, né, da empresa. Então, eu preciso fornecer para o meu cliente uma experiência adequada, que ele consiga usufruir daquela expectativa que ele tinha de maneira, né, consistente. E essa foi a argumentação, né, também fundamental, uma das argumentações, né, a respeito dessa retenção desses fluxos para a operação da empresa. Bom, aparentemente, como eu falei, eu mesmo recebi na semana passada um contato, né, do empresa, né, que está representada pelo Grupo Van, me oferecendo, né, uma hospedagem, me oferecendo benefícios para conhecer, etc. Então, assim, a operação ela está acontecendo e a gente espera que ela volte a ficar adimplente no futuro, com pelo menos parte dos juros que deveriam ser pagos, né? Talvez essa seja uma saída para que a empresa vá retomando aos poucos, né, as suas obrigações. Eu digo isso também porque esse pedido, né, de waiver que foi concedido pelos investidores no ano passado, nós fomos voto vencido, né? Nós queríamos que essa operação tivesse um outro formato, um outro desfecho, né, junto com os investidores, mas nós fomos voto vencido e uma assembleia, né, e lá foi definido a concessão do waiver de amortização e juros, né, até janeiro de 2025, e agora em fevereiro eles voltaram a inadimplir e a gente espera, né, que uma assembleia seja convocada em breve para que a gente possa voltar a rediscutir esse assunto com os demais investidores. Próxima pergunta é com relação ao Cripesa, né? A pessoa perguntou se após o término do prazo de 12 meses, caso o imóvel em garantia não seja vendido, o que acontece, né, com essa operação?
Então, existem outras, existem vários assuntos para serem discutidos na ordem do dia, né? Inclusive, dia 9 de abril, nós vamos ter uma outra assembleia para também tratar dessa inadimplência, onde vão ser discutidos pelos investidores diversos fatos, inclusive esse, né? O que acontece, né? A princípio, existem pedidos de reperfilamento e etc., que a gente vai ainda ter que avaliar e, volto a dizer, a gente pode ter uma opinião, mas a maioria dos investidores ter outra opinião, né? Mas, a princípio, né, a gente trabalha com essa hipótese da venda do terreno, do pagamento, né, dessas obrigações, né? Então, a princípio, essa é a intenção do devedor, né? É um terreno que tem um bom valor, né? E a gente acredita que essa vai ser a solução mais viável. Caso não seja viável, né, da mesma forma, como a empresa está em dificuldades financeiras, se não tiver essa possibilidade, né, do terreno, e aí eu estou fazendo uma hipótese, não estou falando que é isso que vai acontecer, até porque eu não acredito que isso vai acontecer. Então, eu acho que o terreno vai resolver a situação. Mas a gente provavelmente vai ter um período de waiver até que a empresa se capitalize novamente e consiga honrar com seus compromissos financeiros. No princípio é isso. Marcos, assim, acho que é até legal falar também que, assim, na verdade, o prazo de 12 meses ali, né, o racional para concessão desse prazo, foi um pedido da própria devedora ali da operação, né, porque, a princípio, o imóvel, a preço de mercado aí, né, a avaliação dele daria mais que para cobrir o saldo devedor do CRI, né, da operação. Então, para não acontecer da gente ter que executar a garantia da alienação fiduciária do imóvel e vender a qualquer preço, né, a companhia pediu esse prazo aí para eles tentarem conseguir vender o imóvel, né? Porque eles acreditam que consigam vender. E aí eles pagariam os CRIs, né? E sobraria ainda algum saldo para eles também quitarem outras dívidas que eles têm. Então pareceu razoável para a gente até essa concessão de prazo, mas assim, o imóvel ainda está alienado à operação, né? Em último caso, se o prazo acabar, né, dos 12 meses aí que a gente concedeu para eles tentarem vender, a gente ainda pode partir para a execução do imóvel e da alienação fiduciária e tem também a garantia do aval, né? Aval do grupo ali, Sim. da devedora. Então, o prazo ali foi só para a gente tentar dar um tempo para a companhia vender o imóvel a um preço melhor, né, do que talvez seria vendido numa execução, mas assim, a garantia ali do imóvel se mantém. Não, obrigado, João, pelo complemento aí, mas é isso mesmo. Mas acho que realmente assim, a intenção do devedor é de resolver essa situação, né, e acredito que isso vai ser resolvido até antes desse prazo, espero. Isso. Aí só aproveitando aqui, chegou uma outra pergunta aqui sobre esse mesmo assunto, né? Durante os 12 meses, os juros continuam se acumulando? Sim, né? O saldo devedor que vai, enquanto a companhia não quitar, o saldo devedor continua correndo juros e a correção monetária. Sim, sim, exatamente. E a última pergunta aqui, se você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, não, era isso mesmo, incorpora, né? Vai incorporando no saldo devedor. Isso, correto. E a última pergunta aqui é sobre o Scanix. Perguntando, tá falando assim, o Scanix foi renegociado, então por que foi judicializado, né? O que ficou acordado, né? Então, bom, esse foi no início, né, dessa operação, nós identificamos que houve o fluxo não estava indo para a operação adequadamente. Então, nós decretamos o vencimento antecipado. E durante esse período de inadimplência, né, houve contato com os devedores e o devedor se comprometeu a, né, ajustar esse fluxo de financeiro que não estava sendo ajustado e, além disso, colocar, né, outras questões sobre as garantias da operação. Isso foi feito um acordo em juízo.
né? Então, esse acordo, a princípio, foi novamente inadimplido lá pelo devedor, e aí nós, obviamente, como o acordo não foi cumprido, para resguardar os interesses dos investidores, nós demos sequência ao processo de judicialização. Então, nós estamos nessa fase, que é uma fase, né, de execução, né? Essa fase de execução tem idas e vindas, né? Às vezes a gente tem que esclarecer questões, né, ao judiciário, que muitas vezes talvez não é tão corriqueiro, né, chegar uma demanda dessa na mão de um juiz, aí, então precisa de alguns esclarecimentos adicionais, às vezes alguns pedidos, né, que a gente não concorda e que tem um deferimento para outra parte, a gente precisa também atuar junto com o escritório que está nos auxiliando. Então, assim, é um trabalho de execução que precisa ser, né, contínuo, tempestivamente acompanhado, por isso que semanalmente nós temos reuniões com os prestadores de serviço, né, tanto o escritório contratado quanto o SEGAS, para controlar esses fluxos da operação. A gente cria algumas expectativas aqui de que vai acontecer algum tipo de recebimento, mas às vezes a justiça também tem o tempo dela, né? Mas assim, então o que eu acredito dessa operação é que ela vai sim retornar, né, aos valores, e a gente está trabalhando para que isso aconteça. Obviamente que não no tempo que a gente gostaria, porque quando entra nesse tipo de processo, foge daquilo que é acordado entre as partes, e a gente precisa de uma deliberação, né, do juiz para que o valor seja ressarcido, né, para os investidores. Então, a grosso modo, é isso, né? Então, por isso que essa operação ela teve uma negociação, né, judicializada, e aí nós voltamos para a execução, porque a parte devedora ela voltou a inadimplir suas obrigações. Marcos, acho que as perguntas aqui já encerraram. Se você quiser fazer as considerações finais aí. Bom, só agradecer mais uma vez, né, a participação dos cotistas. É muito importante, né, que esses esclarecimentos sejam feitos, sejam, né, colocados à disposição. Por isso que a gente reforça esse canal aqui, para que todos, né, tenham acesso. O ideal que seria assim, todos pudessem participar, seria muito bom. Mas a gente deixa esse bate-papo, né, à disposição dos cotistas, até por isso, para tentar esclarecer o máximo de informações. Obrigado mais uma vez pela participação e nos vemos no próximo mês, a divulgação do relatório de fevereiro. Um grande abraço a todos.